Obrigado, professor. Perguntas, pessoal? Claro. Eu acho que até os dois. De repente. Na segunda-feira ainda. Segunda-feira agora. Bom, achei riquíssima a sua fala. Estou contente de ter vindo aqui, por convite da Lívia. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, referente a essa palavra progresso. Como é que o senhor interpreta essa palavra hoje, depois de toda essa explanação? Bom, o progresso é uma ideologia do tempo histórico, a noção prometeica, que inclui sucessão de eras e modernidades, na visão utópica, é uma evolução, desenvolvimento. Essa noção chegou às utopias modernas fortemente, o marxismo é animado por essa visão, a sociedade tecnológica é animada por essa visão. Chamamos prometeica porque está ligado ao mito de Prometeu, apresentado por Ésquilo, na tragédia de mesmo nome, mas ela aparece mais claramente ainda no famoso coro do primeiro estásimo da Antígona de Sófocles. Diz: maravilhas existem várias, nenhuma como o ser humano. Ele faz um hino ao progresso, todo esse otimismo. Todavia, uma jovem poeta, Mary Shelley, em 16 de junho de 1816, respondendo a um desafio de seus camaradas, né? Lord Byron, seu marido Percy Shelley, médico amigo dele, estava junto, esclareceu onde chega essa noção de progresso, naquilo que ela chamou o Prometeu moderno, o primeiro nome do livro Frankenstein. Então, ela entendeu que essa ambição da técnica gera monstros, pode gerar monstros. E daí abriu um campo de crítica da modernidade que floresce ao longo do século XIX, que chegará na filosofia como um assunto filosófico apenas no início do século XX. Nietzsche, claro, Nietzsche herda tudo que há de positivo das poéticas do século XIX, do neopaganismo, dos poetas, enfim, de que ele também é, a iconoclastia sobre a tradição, e abre caminho para se botar em xeque essa noção de progresso como desenvolvimento. Heidegger é que vai definitivamente abandonar essa visão teleológica, ou seja, de que há uma meta, de que há um fim e que ele é redentor, para ver na sua história da filosofia exatamente o contrário. A evolução histórica como progressivo obscurecimento, esquecimento, perda. Então, o valor está lá, na experiência originária, como ele chama. Bom, para mim, que sou historiador de história antiga e arqueólogo, isso chega a ser uma ideologia de valor, né? Muito bom que se acredite que o valor está lá no mundo antigo, né? Então, o discurso do progresso é um discurso de poder, de ordem. Outra forma de nós lermos isso está no livro do Adorno e do Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, Dialectik der Aufklärung, onde eles fazem a ponte muito lúcida, muito clara, tem ninguém entrando ali para me prender, né? Entre essa noção de progresso, desenvolvimento e capitalismo e imperialismo contemporâneo. Associa isso, entre outras coisas, por exemplo, um capítulo muito célebre, ao olhar de Odisseu. Quem é Odisseu? Ulisses, aquele do olhar ardiloso, sempre com uma solução que permite o triunfo da razão, de uma racionalidade astuta, que é o caso dele, que eles associam também a esse conjunto de lógicas. Logo, há ali um sentimento de denúncia dessas lógicas, há um romantismo neopagão, afinal de contas, se não é essa lógica do progresso, o que será? Para onde vamos? O que virá? Então, a evocação de experiências originárias ou fora desse esquadro. Está Benjamin no mesmo cenário, espelhando, né, o último romântico, Benjamin, né, espelhando contra a era maquinal, que ele chama de reprodutibilidade técnica. Quando ele fala isso, ele está falando, na verdade, desse sentido de progresso. Isso tudo, para mim, é parte de um quadro cultural que alimenta a reflexão, só que acho que as coisas são muito mais complexas e muito mais ambíguas.
Nós hoje somos o que somos porque conseguimos acumular todas as possibilidades e assumi-las. Vivemos, nesse sentido, uma época arqui-renascentista. Nós temos hoje acesso a enciclopédias culturais com densidade de informação e imagem como nunca houve na história da humanidade. Ao mesmo tempo, recursos expressivos que tornam cada um dessa sala aqui um cineasta, um literato, instantaneamente. O que, na minha adolescência, era muito oneroso. Comprar livro, fazer filme, adquirir informação, viajar. Isso tudo era impossível, quase, ou reservado a uma casta. E não é mais. Então, veja, há uma mudança muito positiva quanto ao cenário de autoria. Logo, existem dois cenários para pensarmos o progresso. Um deles é o político institucional, digamos, de poder. E neste, os acúmulos históricos são catastróficos, porque eles dão poder para instituições que querem o poder. É como o capital que quer o capital. Por que o capital quer uma sociedade sem amarras, sem normatizações, sem tributos, na aurora do liberalismo, portos livres? Hoje são esses escrotos ideológicos, e os neoliberais brasileiros, né? O que eles querem? Eles querem que o capital possa se acumular. Isso vale também para as estruturas de poder que são solidárias. Uma sociedade oligárquica como a brasileira, e no plano das instituições globais, há uma ordem para-estatal que se serve do Estado e que funciona como ideologia de poder. Então, essas, no que nós chamamos de progresso, acumulam a massa de potência, tecnologia, conexões que são agressivas, ofensivas. E conforme cresce a pressão demográfica, que é o grande fato do século XXI, a exaustão do planeta é um fato, mas outro é que a agressividade endogênica está crescendo num grau que a cultura não consegue equilibrar. A educação não está dando conta, o diálogo não está existindo, a agressividade cresce como intolerância por vários fatores. Um deles também por um fato que tende a se agravar, que é bem darwiniano. Isso tudo contribui para que uma certa noção de progresso se torne ameaça, cada vez mais. E daí a correlação que há entre esse homem pós-vitruviano, essa cidade pós-vitruviana, e uma forma muito contemporânea de poder, de um superpoder, de um hiperpoder, de um Übermacht, de um poder que não está sujeito à esfera política nem cultural. Daí a nossa frustração de escrever, falar, dialogar, ensinar, refletir, militar, agir, gritar, espernear, e nada adianta. Por outro lado, isso na esfera, digamos então, estatal, da economia política, desse universo de poder. No outro lado, do indivíduo e das comunidades desenvolvidas a partir de um acúmulo cultural positivo, é o contrário. Aí eu vejo esse ambiente hiper-renascentista. Será que nós vamos saber usar essas armas renascentistas? Que vocês, mais jovens, eu tenho 51 anos, eu estou pronto ainda para aprender algumas coisas, mas não tantas como quando eu tinha 17, 18, 20, 21, 25, né? Que é mimetizar essas formas pós-vitruvianas da cidade, do poder da ciência, para dentro dela alavancar algo antes que Mad Max domine a paisagem, porque estamos a caminho do Mad Max também, né? Simultaneamente. É assim que eu tento equacionar isso, para não desanimar, porque eu continuarei trabalhando no campo humanístico, ele depende do pensamento, depende de uma noção de desenvolvimento que a gente sabe que acontece, a gente vê acontecendo conosco, com os alunos, com a comunidade, com a sociedade, a gente vê isso acontecendo. Há esse amadurecimento cultural, espiritual, artístico, há isso, né? Mas os polos estão nesse momento muito desequilibrados. E se nós não conseguirmos, com o conhecimento humanístico, com a sensibilidade humanística, reconquistar o que foi alienado, que é o núcleo de poder, então
A gente vai ter que mudar o corpo mesmo. Para um confinamento cada vez maior, né? Eu queria fazer uma pergunta e, na verdade, eu gostaria que o Fábio sentasse e houvesse um diálogo assim entre vocês, que eu acho que seria a coisa mais significativa que a gente poderia fazer. O que eu gostaria de falar, não sei se é uma pergunta ou se é uma angústia, mas na semana passada eu tive no Salão de Iniciação Científica e um dos trabalhos avaliados, interessantíssimo, que era um menino que estava naquela sessão mista, um menino do direito, e o trabalho dele é sobre uma coisa que ninguém da banca conhecia, que era uma coisa chamada e-residence, que significa simplesmente uma cidadania virtual, que, no caso, ele pediu uma cidadania lituana, e ele criou uma empresa virtual lituana, onde ele tinha empregados ao redor do mundo, e essa empresa não era vinculada a nenhum país, não tinha nenhum tipo de lei trabalhista, ele não precisava de um passaporte, nem um passaporte virtual, nem coisa nenhuma, e ele funcionava num ambiente virtual. Por um lado, isso. Por outro lado, essa discussão toda que a gente está tendo, então, a questão toda da técnica, da tecnologia, do desenvolvimento, do conhecimento, etc., etc., nos levando para caminhos interessantíssimos, né? Considerando todas as desregulações possíveis e tal, mas, de qualquer maneira, uma exploração do conhecimento interessante. E, por outro lado, essa realidade política, econômica, social e moral, onde o cinismo é tão presente e tão presente que a questão moral, que antes se colocava como impedimento a essa disfarçatez, ela se apresenta como uma possibilidade que pode ser chamada como esperteza, como, enfim, não sei que nome dá para isso. Então, eu não sei que nome essas coisas têm. Eu não sei em que nível elas estão, essas duas questões que eu estou colocando. Eu não sei como isso pode ser linkado, nem se elas se linkam, mas a cidade está faltante dessas coisas e está com essas coisas muito presentes, né? Esse cinismo da violência, esse cinismo da palavra que dói, essa dificuldade de se falar duas palavras com o pai, com o filho, com o irmão, com o primo, com os amigos. Quer dizer, e esse mundo virtual que pode estar lá criando o e-residence, que, enfim, não consegui ainda avaliar a inteligência dessa coisa, mas vejo que é uma possibilidade internacional de organização do trabalho e tal. Como é que isso cria uma cidade? Como é que isso nos afeta nos humores, nos amores, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente? Espiritualmente, em termos do espírito humano. Quer dizer, essa nossa competência criativa está nos levando aonde isso está mesclado com esse cinismo. Eu não vejo uma palavra melhor para falar. Esse cinismo doente. Acho que todos nós vivenciamos cotidianamente essa dúvida que você tem e essa angústia, né, dessa experiência. Mas realmente assim,
Todos nós, professores, vemos vocês, os jovens, né, tendo experiências muito diversas da nossa nesse sentido. Existe agora um Uber Architects, que são sites no mundo que contratam serviços de arquitetos no mundo para desenvolver projeto em qualquer lugar do mundo. Eu tenho alguns alunos que estão fazendo bicos nessas condições. Então eles desenvolvem projeto aqui, mas para qualquer lugar. Eu já tive discussões no CAL, que nas responsabilidades técnicas dos arquitetos, isso ferra tudo, né? Quem que está fiscalizando aquele projeto, que é feita a engenharia num país, a arquitetura no outro, quais são as leis trabalhistas que regem, quais são as leis urbanísticas que regem, como é que eu imputo a responsabilidade ao profissional que não está territorializado. E essas mudanças tecnológicas são muito céleres, são muito inexoráveis, como se fosse absolutamente impossível retê-las, detê-las. Todos os esforços de qualquer entidade, seja profissional ou pública, no sentido de estabelecer limites ou regras, tropeça na inevitabilidade da tecnologia. A gente vê, assim, tem cidades aqui no Rio Grande do Sul que conseguiram barrar o Uber, criando o Garupa, né? Tem algumas cidades que tem isso. Mas eles estão retardando, porque o Uber chega, ele vai chegar. E não há jeito de impedir isso. E a gente vê essas transformações operando de uma forma muito acelerada, que tem um impacto não só na vida cotidiana das pessoas, mas na própria maneira com que essa vida cotidiana se dá na cidade. Então a gente teme muito pelo comércio de rua, as escolas, né? Quando você pensa em ensino à distância, ensino virtual, abre uma possibilidade infinita de aprendizado, de acesso a conteúdo. Eu adorei a aula que assisti hoje, e que já é um avanço. Eu lembro do nosso tempo de aula com giz, eu lembro de professores que desenhavam muito bem para poder dar uma aula muito bonita. Ou depois até os acetatos, que foi um estágio intermediário, até o data show de hoje. Mas como nós não temos a experiência contemporânea de aluno, a gente tem experiência contemporânea de professor, eu hoje como aluno, eu só ia digitando e eu já baixei o mapa do sítio que você escavou, já tenho o arquivo salvo na minha prótese digital, já dirimi as dúvidas que eu tinha sobre a redação de cada um dos termos que foram empregados, do Decumanos, do Cardo, já salvei as páginas onde eu vou poder verificar o que foi dito, e acompanhei a aula meio aqui, meio virtual, meio acessando sites variados que iam alimentando e me permitindo grafar corretamente, muito mais preocupado, porque se eu errar uma letra, depois no Google é mais difícil achar. Então eu preciso testar redigindo como entendi, e o Google me ajuda a corrigir até ter a redação precisa que me instrumenta. Então essa tecnologia infinita que está aí é o que nos coloca numa supermodernidade que não é, em última instância, diferente apenas na velocidade com que se dá, da ideia de modernidade que o próprio Berman discute no Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Aquele livro eu li durante a faculdade a primeira vez, li no doutorado a segunda vez, estou lendo a terceira vez na livre docência. E lá o que se fala é justamente desse pavor infinito da mudança, como é terrível lidar com a mudança. E o que é complicado é que aí na vida urbana e na vida política a gente vai ter que se posicionar. Porque a tecnologia não leva necessariamente ao avanço. Se houve alguma concessão do capital às reivindicações sociais, é porque ele precisava de mercado e de operário. Então você criava o welfare state como um pacto necessário para a modernização de certas sociedades, que entrou em colapso contemporaneamente. Então, quando a gente vê países europeus sustentando algumas famílias há 2, 3 gerações desempregadas, porque não tem como competir com respeito ao trabalhador e salário, com esse supercapitalismo chinês que aboliu qualquer ideia de salário, dignidade ou direito, se eu posso ainda entender que a supertecnologia chinesa será ultrapassada rapidamente pela supertecnologia que vai prescindir até da mão de obra escrava do chinês, e o capital se concentra de uma forma absoluta, nós estamos chegando no limite do colapso capitalista, como o Harvey está dizendo.
Então, a gente precisava, mais do que nunca, em nenhum momento da história da modernidade, de ter estruturas minimamente sólidas para poder discutir para onde vamos e poder minimamente se posicionar criticamente frente a isso e não resignados caminhar para o abate inexorável que esse sistema desenha. Só que o espaço dessa transformação e desse debate não pode encontrar a resposta mais perversa do que no retrocesso que se desenha. Então, a tecnologia que era para nos jogar num mundo avançado e difícil, nos coloca diante de um futuro avançado e cruel, né? Então, é muito mais fácil eu destruir uma pessoa virtualmente do que pessoalmente. A gente sabe, como professores, que quando a gente está discutindo qualquer projeto de urbanização, qualquer intervenção urbana, é muito fácil no olho do pássaro, né, olhando de cima de uma planta, falar, removo isso, removo aquilo. A brincadeira é sempre mandar o aluno, vai lá, olha, para diante da casa da senhora que você achou que estava incomodando o seu desenho ortogonal e perfeito. Por que eu, de repente, não posso remover essa casa? Indo lá, olhando a casa, se conversa com os moradores, etc., você muda de ideia. Você fala, eu não posso tirar essa senhora daqui, ela mora há 3 gerações. Aquela sala, ela conheceu o primeiro namorado dela. Tem afetividades e questões que tornam os processos decisórios mais sensíveis, né, à diferença. E virtualmente não. Virtualmente você pode falar que ela é uma canalha, filha da puta, usar palavras que você não verbalizaria presente, mas você escreve de forma cruel e aí põe emojis nojentos destruindo as pessoas, porque virtualmente é fácil destruir. Então, essa relação impessoal que propicia a crueldade mais desumana é fruto de perder o vínculo pessoal, né? E essa experiência pessoal mais humana se dá na cidade cotidiana. É sintomático, você pode olhar tanto na eleição americana quanto na eleição brasileira, já na eleição passada, que você tende a ser mais, digamos assim, sensível às dores do outro quanto mais urbano você for, né? Então é muito mais fácil você aceitar um discurso autoritário, despótico e antidemocrático quando você está mais isolado. Eu fico imaginando as populações que estão morando dentro de condomínios fechados, vendo o mundo pela televisão e pelo celular. O mundo assusta muito, porque ele está depois daquele muro. Eu não sei como ele é. Agora, quando você está numa praça de Wi-Fi urbana, sentado do lado de um gari que sentou ali para acessar o seu celular, de um ambulante que está ali e vai tomar um café num outro local, essas pessoas te parecem muito mais humanas. Então você tem um olhar muito mais generoso e inclusivo com o mundo. A experiência física urbana é transformadora. Então, o mapa das eleições, na Europa também se dá assim, na França se dá assim, em todos os países. Quanto mais urbano, quanto mais complexa é a vida urbana, mais plena quanto mais gente mais diversificada, mais heterogênea, de diferentes origens, com diferentes culturas, mais a sua visão de mundo está aberta para isso, porque é uma experiência física do contato com a diversidade. Na hora que você começa a isolar as pessoas, é muito mais fácil torná-las reféns dos seus medos, dos seus preconceitos e comprar os discursos de forma muito mais acrítica. Então, não até a Raquel Ronick fez um desmonte, que tinha aquele gráfico muito simplificado, que falava assim, o Nordeste votou assim, o Sul votou assim. Mentira. As cidades grandes votaram assim, as cidades pequenas votaram assado. Enquanto a gente falava, nesse tempo onde tudo é presente, tudo é real, saiu uma notícia há pouco no G1, que diz que em São Paulo, pela primeira vez, a pesquisa dá o Haddad na frente do Bolsonaro. Porque São Paulo teve o Dória, e o Dória foi uma experiência tão traumática para a cidade, que quando ele criou agora o termo é Bolsodória, né, que ele associou ao Bolsonaro, em vez de subir o Dória, abaixou o Bolsonaro, obrigado Dória,
a primeira obra boa que ele fez, que é mostrar assim, se eu estou na mesma cesta que ele, eu sou podre que nem ele. Então, parece que pela primeira vez na grande São Paulo, o Haddad está subindo, mas está já acima do Bolsonaro, que ele perdeu no primeiro turno, mesmo em São Paulo. Uma cidade mega coxinha. Mas aí vai, o que está fazendo o pessoal mudar? Manifestações públicas que são na rua, onde está todo mundo vendo, e você escuta, a Globo não deu, mas passou na sua porta. O pessoal viu. Então, essa vivência humana e urbana é insubstituível. E é aí que a gente se coloca numa faculdade de arquitetura com um papel específico nosso. Se tudo que a gente puder fazer no sentido de promover o encontro do diverso e a experiência física do convívio, que é uma história contada hoje lindamente, porque eu tenho certeza que quando criaram a primeira rua, eles não tinham ideia do que era a primeira rua. Era apenas uma estratégia para resolver a drenagem, o abastecimento d'água e o acesso para aquelas casas. Foi só na vida cotidiana de milhares de anos de cidade que eles foram descobrindo que aquilo servia para muito mais do que escoar água e esgoto. Era muito mais um espaço onde começa com sua ideia de público e privado, de propriedade privada comercializável ou não, e aí que o Berman mostra lindamente como que as ruas são experiências que em várias sociedades, em diferentes momentos, vão sendo transformadoras. Eu sempre gosto, incluo no trabalho que eu estou tentando escrever, que quando a República se cria no Brasil, é sintomático que a primeira grande obra da República é a abertura da Avenida Central, onde proíbe tudo que era sinal de atraso. Você não pode mais andar descalço, não pode andar sem camisa, você não pode vender carne na rua, você não pode isso. Tudo que era as formas de apropriação da rua colonial, ele proíbe e promove um cenário de convívio, que é um projeto de poder pedagógico de transformação da cidade pela rua. Isso é o que o Osman fez, é o que o Moses fez, o que todos os urbanistas fazem. Por isso que a gente escolhe os temas. Eu tenho uma abordagem mais Moses, eu gosto mais da Jane Jacobs, eu gosto mais porque é como a sociedade vem debatendo condições de convívio e acordo. Eu acho sintomático que essa violência que agora vem tão rapidamente se manifeste precocemente justamente no espaço público, reprimindo qualquer comportamento não aceitável, fora de padrão. Então, tudo que não é norma, esse movimento mega reacionário quer reprimir. Então, se a mulher que sai com o umbigo de fora é vagabunda, o cara que senta torto é viado, o outro que fez... Então, eu tenho que reprimir os comportamentos que são fora da heteronormatividade, que a violência quer resgatar. Então é como se o que temos de mais perverso e antigo se aliasse com os instrumentos mais tecnológicos para tentar mudar ou, digamos, recuperar um espaço que ele estava perdendo, né? Então eu tenho que usar a tecnologia que me destrói para destruir aquilo que eu não aceito, aquilo que é moderno. Então é muito contraditório esse momento. E se nós, como cidadãos, temos um papel, todos nós temos. Eu achei bonito o Harvey, quando passou na FAO há poucas semanas, ele começou a palestra, o auditório estava lotado, ficou gente ainda no caramelo, vendo nas televisões, estava assim uma festa para o Harvey, né? Então ele logo no início falou, quem aqui é militante? E alguns levantaram o braço. Então ele fez uma cara meio contrariada, seguiu com a fala e foi fazendo todo aquele discurso apaixonado de que o capitalismo não nos promete um mundo bom. Nós temos que realmente questionar o rumo que ele está dando. E no fim da fala, quando ele construiu tão lindamente o discurso, falou, e quem aqui aceita não ser militante hoje? Né? Todos querem o que? Falou, todos têm que militar todos os dias. Então, se como cidadãos, até como cibercidadãos, porque todos nós, é muito mais fácil tentar convencer um bolsominion pela internet do que ter a desagradável experiência de encontrá-lo pessoalmente para discutir. Então, a gente faz até militância digital. Mas, no fundo, todos nós militamos todos os dias. E temos um papel nesse processo. Mas, como urbanistas, a gente tem um outro papel. A gente tem que realmente desnudar todos os discursos que têm qualquer outra justificativa falsa, no sentido de falar, não, é mais rentável, mais econômico, é o que o mercado quer, né? E desnudar que são estratégias de segregação ou de reunião de pessoas. E a gente tem que se posicionar fortemente, ainda numa esperança, pode ser arcaica, e eu tenho medo que você diga que é vã, né?
de acreditar ainda que a experiência física é suficientemente importante para ser advogado. Eu não estou sendo tão arcaico quanto as forças que eu quero combater. Mas é que eu realmente acredito, eu brinco com os meus alunos, que o que não é físico, o que não é efetivamente corpóreo, é pornografia, não é sexo. Sexo se dá apenas quando você passa a mão na cabeça do outro, encosta fisicamente, e a gente vê que mesmo as coisas digitais organizam práticas públicas, né? Você organiza pelo Facebook, organiza não sei onde, mas você tem que ocupar a praça, você tem que fazer a rua, você tem que aparecer. Então, ainda não encontramos formas de virtualizar, inclusive, o posicionamento político. A gente milita, mas ainda querem, tanto os bolsominions quanto os petralhas vão lá ocupar a Paulista e querem ver quem põe mais gente, que é importante ainda a coisa física. Eu ainda, posso ser romântico, mas ainda acho que ainda é uma experiência importante. Bom, continuando, porque eu estou pensando junto contigo, né? As sociedades em crise fazem aflorar um sentimento muito antigo, que já se verifica nas literaturas, nas crises, ao longo dos séculos. Isso é uma coisa de quem faz o tipo de história que eu faço, né? A gente vê um longo processo, então tu vês realmente o que é padrão, o que tem sentido cultural relevante, né? A busca de uma solução atávica, que se aparece também como uma figura, a saudade da Idade do Ouro. Quanto maior crise, ninguém durante a crise quer ser o astronauta sem a cordinha fora da nave. Quer voltar para o útero da mãe. Ou quer evocar uma idade próspera no passado, a Idade de Ouro. E hoje, claro, a gente tem uma crise medonha em escala global, que é uma crise social, econômica, política, ideológica, mas também uma insegurança, que é uma fragilização do sujeito diante desses desafios todos, porque esse gêniozinho que montou a empresa na Lituânia, claro que ele é um competitivo, ele é um darwiniano privilegiado. Não é o que predomina, que é uma fragilização das pessoas, do emprego, da ordem afetiva, da perspectiva de futuro, inclusive previdenciária, econômica, social. E o Brasil faz parte de um cenário global que está com essa vibe horrível. Logo, há essa projeção desesperada por valores, e vejam o que aflora para magnetizar essa fragilidade. O mais simplório dos atavismos, que é Deus e família. Mas o medo magnetizado para esses ícones. O medo, sim, tem um fetiche. O terceiro processo é o bode expiatório fetiche, que o René Girard explicou lá no Violência e o Sagrado. Estabelece uma culpa que está fora, magnetiza ela para algum campo e produz a expiação. Com isso, realiza a limpeza ritual. Claro, isso de tempos em tempos revigora o sentimento de pureza. Mas agora está muito agravado, porque a gente viu que isso foi capaz de se tornar um discurso de autoridade compulsivo, né? Ao mesmo tempo, eu noto que a maior realização da história da cidade foi a Ágora. Claro, estrutura hidráulica, circulação, serviços agradáveis, museus, tudo que a gente vê de bom, né, na cidade, habitações, tudo maravilhoso. Mas para a cidade, para a lógica da cidade, porque a cidade oferece para o ethos, para a physis e para o telos, ou seja, para a natureza e para a finalidade da cidade, nada ultrapassa o que a Ágora prometeu. E eu sinto que a cidade contemporânea tem nostalgia da Ágora. É isso que as pessoas sofrem. Não haver uma esfera pública que comporte o reencontro com uma ideia. Não sei nem se... Acho que a Ágora grega não realizou isso. Mas ela figurou uma imagem. A Ágora grega e o Fórum Romano eram espaços complexos de interação. Tinha comércio, templos, alguns prédios públicos. A gente ficou com essa imagem de que ali havia um ponto de encontro onde as pessoas podiam falar, dialogar. E aí o Face e as outras redes sociais menores saciaram um pouco dessa carência, oferecendo uma expressão que parece ser pública, mas a gente já viu que ela é uma estupidez como resposta para isso, cria bolhas, é manipulada, é insuficiente, não é agro coisa nenhuma.
Eu bloqueei tudo que é coxinha, que é possível, porque eu prefiro meu bem-estar do que ficar vendo mensagem de evangélico, de coxa, de agora bolsominion. Então, o que eu fiz ali? Um saneamento estético da minha bolha. Mantive lá uma franja de uns que eu sei que vão ver minhas coisas, mas aos poucos vão sumindo do mapa, então não tem nada de esfera pública nisso. E de manipulação, então, a gente sabe que é muito maior, né? Está aí a Cambridge Analytics para mostrar para onde vai isso. Então, eu acho que nosso desafio de enfrentamento a isso não é intangível, porque nós temos várias armas para isso, e significa a reconstrução da esfera pública. Democracia como esfera pública, encontro, universidade, cultura, vida social como esfera pública. Eu super concordo com isso que tu diz, de que os valores estão lá naquele povo que não somos nós, que está fora dessa nossa sofisticação. É ali que a gente tem um outro grau de verdade, de realidade. Não é nas corporações, porque os sindicatos foram desmontados, né? Então não tem um caminho de reorganização por via de contestação sindicalista, que muitos tiveram, né? Ou de mobilização social dos grupos de descontentes, também não dá. Esses grupos descontentes convergem para mobilização pós-vitruviana, via Cambridge Analytics, etc. Então, está no outro caminho. E esse caminho é só com a esfera pública. Só que, se nós não construirmos também uma esfera pública no mundo digital, essa esfera pública, cidade, não cumprirá o que a gente deseja com ela, que é realmente criar um ambiente de encontro. Logo, há um desafio que cabe a um tecno-humanista como eu, que estou preocupado com arquitetura, espaço, cidade, com vocês, arquitetos, cada um à sua maneira. A gente converge uma preocupação sobre cultura, cidade, experiência, cidadania. Tá? Então a gente tem como convergir para isso. Tá? Implica um combate pelo espaço público, pela esfera pública, pela melhora do espaço público, por mais praças, por mais teatros gregos pequenos, para as pessoas expressarem a sua arte, seu conhecimento, por mais fruição do espaço público, mais fontes d'água, mais banheiros. Tá? Não há uma estrutura pública de cidade. Isso é o grande déficit, que se dirá ágora. Quando existem núcleos de ágora, aquilo cria uma satisfação que resgata a cidade, efetivamente. Efetivamente, abrir a esfera pública e dar a ela o equipamento de eficiência para aquilo, sim. Mas os geniozinhos da internet vão ter que nos ajudar a fazer isso na esfera digital. Senão a gente vai ter o mundo romântico e o mundo do real game papando tudo, e vão ser capazes de mimetizar e subsumir essa nossa utopia romântica de uma esfera pública estilo ágora. Né? Então, há um passo necessário para a esfera pública no ambiente digital, para o qual ainda não criamos nem sequer as ferramentas. Né? Se falou aqui da esfera pública no espaço, da esfera pública virtual, mas tem uma questão que eu quero levantar, é a questão do poder público, do governo. Tá? A gente vê nesse debate atual político que a gente passa, que se discute, está muito centrado numa agenda Deus-família. A própria esquerda ou grupos progressistas estão dentro dessa agenda, que é feita por grupos mais reacionários, digamos assim. Tá? E a pergunta é a seguinte: não teria que se levar o público para dentro da esfera pública, mesmo que eu digo governo? Tá? Até que ponto nós não estamos discutindo a democratização do Estado, que eu acho que tem que ser feita, tá? Que eu acho que não está se discutindo mais. Eu acho que isso é uma forma de fazer com que a esfera pública vá para dentro do poder. É só agora eu gostaria de ouvir vocês falar sobre isso, assim, de maneira geral. Vamos por partes. Estou começando pela questão. Engraçado, né? Assim, logo no início, ainda quando se discutia o impacto da TV nessa eleição, o pessoal falava que o Brasil, de forma geral, não é tanta gente assim que tem acesso à internet. Que na prática, não sei quantos tem acesso à banda larga, que é muito limitado, etc. E a eleição provou que não, que muita gente tem acesso à internet. Eu até brincando em casa conversava com
moça que vai trabalhar, fazer a faxina lá em casa 2 vezes por semana, que ela falou, como assim, Fábio? O meu filho tem internet, né? Ela tem um fofo, que é o Cauê, de 5 anos, que ele tem o celular dele, e é um celular com acesso. Ela falou, eu tive que dar um para ele, porque quando ele pega o meu celular, ele reconfigura, ele apaga os programas para ter espaço de memória para baixar os games dele. Então é um moleque que, com 6 anos, ele sabe configurar um celular, coisa que eu não sei, né? A gente vê, quando dispara um celular num auditório, é sempre um velhinho, né? A molecada não dá essa gafe, porque eles sabem a etiqueta mínima de como põe som, tira som, como configura as coisas. É comigo que essas coisas acontecem, a gente sabe disso. Então, assim, a gente se apropriou dessas tecnologias, elas estão disponíveis. E a gente usa, do ponto de vista do poder público, esses fóruns de debate. Então, consultas públicas na internet é permanente. Você entra no site da Prefeitura de São Paulo, tem sempre meia dúzia de pautas que eles dão muita informação, fornecem as plantas, os dados, as questões, fichas, etc. E, estranhamente, a resposta é muito pequena. É muito pequena. A gente faz uma oficina pessoal, e eu brincava, né? Que o pessoal ficou muito chateado quando eu mostrei umas oficinas que eu fiz hoje, foram com os conselhos participativos. E quando eu falei que ia fazer com os conselhos participativos, teve gente da equipe que ficou muito desapontada. Teve residente que chorava. Falou, como assim? Eu queria grandes oficinas públicas e você vai fazer uma oficina só com 30 caras, 50 caras? O que é isso em São Paulo, né? Eu falei, olha, então se eu fizer pública, se eu lotar o estádio do Morumbi em São Paulo, lotar 60 mil pessoas, eu estou discutindo uma cidade de 12 milhões de pessoas. O que é 60 mil pessoas? Né? A zona leste de São Paulo é maior que o Uruguai. Então não existe um debate físico, coletivo, que chegue na escala. Quando você ia numa ágora grega, estava ali discutindo uma parte muito importante de um determinado grupo seleto. A gente sabe que eram homens, não eram mulheres, não eram escravos, havia toda uma regra de quem podia abrir a boca lá, mas os que não estavam lá abrindo a boca e participando do debate era um número importante deles, dos que podiam ir, que estavam lá debatendo. E hoje, presencialmente, você não dá conta. Então eu virtualizo, eu vou fazer uma audiência pública que eu vou atingir milhares de pessoas. E aí você vai ver que o número de respostas é muito pequeno e muito pouco qualificado. A gente pegava assim, tinha 40 contribuições e 30 eram bobagens ditas pelo mesmo cara. Que ele não tem o que fazer, ficou a tarde toda só falando bobagem lá e pouco contribuiu com o debate. Então, eu concordo. Assim, usar a tecnologia para fazer uma interface mais eficiente e qualificada com a população, ainda não encontramos um meio para isso. A disputa, eu gosto, assim, eu sou um apaixonado pelas nossas urnas. Eu ainda sou do tempo que nós pegamos, que eles não pegaram, de você ficar acompanhando apurações que iam chegando, dados que levavam semanas para você descobrir. Eu fico imaginando nessa presente eleição, com esse grau de adrenalina que a gente está, se a apuração fosse por papel, eu morria. Tá? Essa semana eu já estou quase morrendo. É um desespero. Não. E as fraudes todas que isso permitia, de sumir, desaparecer, queimar urna, era um caos. Então, assim, eu gosto das urnas digitais, eu acho que as pessoas irem lá pessoalmente votar é importante. Se um dia a gente puder fazer isso virtualmente, é pobre. Eu tenho várias pessoas, até a gente na minha família que é cadeirante, velhinho, eu acho importante fisicamente, a gente tem que dar acesso e tem que passar ali nas ruas e olhando as pessoas, eu vou votar naquele. Então a gente tem que combinar o que as tecnologias dão e o que a presença física dá e encontrar as maneiras de fazê-lo. Agora, a pergunta do Gabriel eu achei muito difícil, é que ela não sei responder, essa eu entrego para você. Mas achei a parte mais fácil. Há um tempo atrás, eu escrevi uns 2 ou 3 artigos que eram assim, soluções heterodoxas para a democracia. A pauta, né? Não declarei, mas era essa a ideia. E um deles é uma proposta que, quando eu publiquei, teve uma aclamação, as pessoas gostaram demais, foi um dos que eu recebi mais feedback assim, de público. Despesa nula nas campanhas eleitorais. Qual é a proposta? Que para a campanha eleitoral seja permitido gastar 0. Nada. Como então se dá a comunicação? Pela criação de uma verdadeira esfera digital pública, estendendo o acesso
nas regiões onde não há, para os públicos que não têm, criando ilhas, que podem ser também locais de convergência de cidadania, de recursos de interação, de informação, de formação importantes, que nós sabemos que tem muita região do país e das cidades não tem isso, mas também criando no mundo digital formas absolutamente isonômicas de expressão do que se oferece, do que se propugna, do que se deseja. Espécie de lei Falcão do meio digital, em que pudesse haver um esquadro de absoluta igualdade no meio digital. Porque, Gabriel, o que o meio digital nos oferece é o que ambicionava a cidade clássica, a possibilidade de que, pouco importa se eu tenho pós-doutorado em Heidelberg, eu sou um. E é o que eu sou quando eu voto. Essa é a minha realidade. Então eu tenho que ser um anônimo. Tá, o Facebook meio que faz isso aí, aparece lá, eu discutindo um negócio, parece um cara que não sei quem é, não tem jogo de cacife, né, medalhão, nem nada. Então isso é uma coisa positiva, claro, amplia o diálogo, né? Muitos ficaram com medo dessa quebra de hierarquia. Essa quebra de hierarquia é uma coisa hiper boa. Ela desmonta padrões de autoridade que, em última instância, são muito convencionais, tendem a ser autoritários. Existem ferramentas para criar esses ambientes digitais. Abra um assunto para discutir. Entra lá esse cara que publica 30 vezes. Bom, tem que haver uma maneira de compelir as pessoas a participar mais. Mas não precisa haver um consenso, porque se houver um consenso tem alguém arbitrando. Mas você pode fazer uma captura semântica do que é dito e produzir com isso uma nuvem de tags, onde tu rapidamente vai perceber o que é a formulação de um problema. Então, levanta o problema lá. Como nós vamos produzir esfera pública numa cidade, por exemplo? Essa discussão num ambiente de interação digital, cívica, política. Os grupos que não têm uma ideia, não têm uma formulação para isso, os indivíduos e grupos, têm um vocabulário desse tamanho, como tem os robôs, já se sabe, né? Os robôs trabalham com a média de 50 palavras. É fácil de detectar o vocabulário deles. Os nomes são repetições de um certo padrão. Tem uma lógica bem fácil para tu ver onde está a robotização nas mídias. Então, esse grupo não vai produzir resultado semântico. A nuvem de tags se enriquece com as interações dadas. Isso é uma forma de tu transcender o objetivo da Ágora, que é de tu fazer com que dela possa se afirmar, se desprender, emergir da discussão elementos de síntese, que são semânticos, são palavras. Agora, o que nós vamos fazer com o vocabulário, com as palavras, é um segundo estágio, mas tem um estágio de interações pelo diálogo. E a nuvem de tags é uma baita solução para isso. Aparentemente simplória, mas ela consegue capturar o ruído. É isso que a cidade oferece, não? O ruído aqui, o ruído ali e tal. Soluções como essa que vão ter que ser compatibilizadas com a estrutura física das cidades, porque se for só virtual, se for só física, nós não resolvemos as duas nostalgias, né? O retorno à Ágora, a nostalgia da Ágora, que existe, e a de superação dessa tensão, dessa crise, no ambiente que é incontornavelmente básico hoje, que é o digital. Logo, eu acho que deverá haver isso. E, claro, os parâmetros da democracia antiga, reformulados para uma sociedade de massa e com tecnologias contemporâneas, continuam sendo o que foram no passado, um fundamento conceitual. E lembra, a Ágora não era o espaço de assembleia. Então lá ia mulheres, ia estrangeiro, ia escravos, sim, na Ágora, né? Na assembleia, que era no Pnix, não. Aí era só os guerreiros, porque o assunto era guerra, enfim, porque havia chauvinismo falocrático lá também, sem dúvida alguma. Mas a Ágora havia, claro, as mulheres iam na fonte d'água, iam fazer compras nas estoas, os estrangeiros tinham lojas, circulavam. Então havia uma para-cidadania na Ágora e uma para-cidadania no teatro. O teatro também ia até escravo. Estrangeiros iam, mulheres iam. Então são espaços complementares de cidadania. E isso, claro, isso é positivo porque a gente pode produzir isso. E o objetivo da isonomia, não da democracia, da isonomia. A democracia é outro conceito, complementar e afim, mas de outra natureza. Da isonomia, que é criar um mundo de o máximo possível de equilíbrio, de igualdade. Isso a esfera digital faz muito mais do que a cidade antiga. Porque ela permite te converter em número.
O que importa os teus galardões, a tua riqueza, os teus milhões, se tu não tiver eficiência, presença, comunicação? Há pessoas refletindo seriamente sobre isso na Suíça, Massachusetts, MIT, tem várias experiências, São Francisco, o Vale do Silício, ali perto também, eles estão fazendo várias experiências de criação de uma estrutura política digital, que é diferente de jornal eletrônico, é diferente de emissão de mensagem digital, mas criação de uma esfera política digital. E é aí que tem a chance de haver uma dissolução do poder esclerosado hoje, que a gente está vendo na pele. Cambridge Analytics assumindo o poder. Mas quem controlaria isso? Tá? Porque eu penso o seguinte, fala muito na democratização dos meios de comunicação. Tá? Nós sabemos que TVs, rádios são comandados por algumas famílias. De repente eu vejo, tá? Facebook, WhatsApp, milhares de pessoas usando. Daí ele pensa assim, eu penso. Tá? Mas aqui está empoderando, né? O cidadão comum, o senso comum, né? Ou a democratização. Né? Então isso cria um conflito. E será que isso não é cercear, como tu falaste, não é cercear a discussão? Não sei, eu tô refletindo, não sei. Bom, a chance de não haver um desvirtuamento público é o público ser senhor do público, só isso. No momento em que houver um órgão de Estado controlando o que é público, o público perderá a batalha, sobretudo numa sociedade oligárquica como a nossa. Mas mesmo sociedades democráticas, no hemisfério norte, a chance de haver uma apropriação quando o controle não é público é imensa. Mas sim, há ferramentas para o controle público. Sabemos já que não é o Ministério Público. Tem que ser outra coisa, um pouco diferente do empoderamento de um segmento, uma corporação, um grupo, porque ele agirá como corpo, se for um corpo rico, como um corpo rico. Então, assumir as ideologias do corpo, do segmento social. Tá? Então, é preciso pensar como o coletivo regula o coletivo, como a sociedade regula a sociedade. Só que a sociedade se constituiu o Estado para projetar para fora de si o que ela não quer realizar como violência. Essa é a teoria elementar do Estado, que está na noção de heteronomia do Marcel Gauchet, que está no P.R. Passos com a sociedade contra o Estado. Por que esse Leviatã adquiriu, desde aquele mundo mesopotâmico antigo, com graus cada vez maiores de empoderamento? Aí está o Hobbes com o Leviatã, 1641, a visão do Estado moderno, adquirindo a tutela da sociedade. Também, a explicação que o Gauchet dá, para que a explicação para a heteronomia, né, que vem do Kant e que aqui se realiza como visão da por que Deus dá uma norma, por que o Estado baixa uma norma e a sociedade carece dessa norma para de fora, para que ela não realize isso como violência interna. Porque como que ela organiza a assimetria, a ambição, a diferença, as posições, se não como problema, tensão, dificuldade? Então, para que ela não enfrente esse problema que está falando, que é mais complexo que isso, é claro, não? Projeta lá para fora, e esse projetar lá para fora dá poder ao pai repressor, ao Estado forte, ao braço armado, a isso tudo que agora a gente vê também como resposta para uma retórica do caos. A retórica do caos, a tensão, vai buscar uma salvaguarda nisso. Em última instância, é heteronomia, dá uma força externa, a autoridade para vir te normatizar, para vir te reprimir, para vir te controlar. Por trás disso, há essa tensão terrível e não se resolve sem um grau de maturidade cultural de difícil obtenção, que é a produção do sentido de comunidade. O que é uma comunidade? Para Aristóteles, ele disse que a polis ideal tem que ter 5.000 pessoas. Se passar de 5.000, não vai funcionar. Atenas tinha 50.000 cidadãos. Então, não sabia do que estava falando. Então, claro, aí entra
limites trágicos. Né? Trágico significa que tu consegue formular o problema para saber que não tem solução. O problema não tem solução. Tu formulou o problema. E o problema para mim é como nós fortaleceremos, como nós podemos fortalecer a esfera pública, dimensões da esfera pública, que é o público.